posso carecer, acho em ti muito mais. Quando caio, vens me erguer, mudas em sorrir. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa saudação joanina. Graça, favor e merecido. Olha só, São João e Paulo já falam. O apóstolo Paulo. Graça e paz. Graça, favor e merecido. Paz, plenitude de vida. E apóstolo São João ele acrescenta a misericórdia. Graça, paz e misericórdia, que Deus não é esse carrasco. Mas as pessoas se vangloriam em dizer que Jesus Cristo é esse carrasco. Você é crente, evangélico ou cristão? Um cristão, quando acontece alguma coisa de ruim, ele vai orar para que Deus possa ter misericórdia, porque Jesus Cristo ele vai ouvir. Jesus Cristo não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo e que você está falando. Você se vangloria do Rio de Janeiro ter sido devastado, que Jesus está saindo matando todo mundo. Realmente você é evangélico, você é crente, porque o cristão não vai ter essa atitude. Ele sabe que Jesus Cristo não vai fazer isso. Mortes antigamente aconteceram, ocorreram, mas a gente tem que sentar e estudar. A pessoa se vai ler, porque Deus matou crianças, aconteceu isso, muitas coisas lá no Antigo Testamento. Eu vou falar para você. Você tem que saber hermenêutica e procurar estudar. Se você não estuda, eu não posso fazer nada, meu irmão. Eu não posso fazer nada. Agora tem que estudar para você falar alguma coisa. E Jesus está sendo condenado por uma coisa que ele não fez. Ter matado muitas crianças, homens, mulheres, mortes houveram no Antigo Testamento? Houveram. Principalmente nas vezes em que Israel houve um perigo. Então era uma guerra entre povos, onde o que estava em jogo era uma batalha de um Deus contra o outro. Yahvé contra os deuses das outras nações. Era uma guerra. Mas Deus não se compraz na morte do ímpio, não. Se você não sabe, existe algo chamado saga. O nome desse termo é chamado saga. Então nós procuramos estudar as escrituras. Já se chegou à conclusão que todas as redações elas tiveram o seu fim no período pós-exílio. Existia a tradição oral, se você não sabe, existia a tradição oral. Não se sabe o que foi escrito pelos antigos profetas. Então Esdras, quando ele chega do cativeiro, ele juntamente com outros escribas, ele começa a fazer uma redação do Pentateuco e dos outros escritos. Acrescenta essa tradição oral, coisas desse tipo. Então eles não tinham muito conhecimento da época. Hoje pode-se afirmar por achados arqueológicos, manuscritos antigos e por outros povos, que todas aquelas mortes que foram relatadas no livro de Êxodo e outras coisas, que foram relatadas para costume da época. Isso você encontra entre os egípcios, entre os moabitas e também inclusive em Israel, onde eles diziam que haviam exterminado todos os povos para enaltecer os seus feitos. Os egípcios fizeram isso, inclusive Moabe, na estela moabita, ele fala que exterminou, não deixou ninguém vivo. Israel está viva, ficou viva, e está até hoje. Os egípcios também, todos os povos que eles combateram, disseram que haviam matado, exterminado mulheres, crianças, e não havia mais ninguém pela face da terra. E esses povos voltaram a continuar guerreando contra eles. Isso era um costume da época, era a literatura da época, os escritores da época costumavam fazer isso para enaltecer o fato da guerra e também do seu Deus. Isso não é errado, não é pecado, era um costume de redação da época. Então eu fico feliz por isso, por saber que Jesus não é esse assassino do Antigo Testamento. Mortes houveram, claro, não vou negar isso. Mas não foi da forma que as pessoas costumam dizer hoje. E a gente tem que parar e analisar sobre o dia de Yahvé, como eu havia falado. Meu querido irmão, o dia de Yahvé existe a apocalíptica do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, que vai cair aonde? Lá no Apocalipse. Certo? O que os profetas predisseram lá no Antigo Testamento era a visão do dia de Yahvé, onde ele viria para derrotar os inimigos de Deus. Quem é que vai vir para derrotar os inimigos de Deus, meu querido? Quem virá? É Jesus. E ele virá, irmãos, no Apocalipse, no livro de Apocalipse 19, 11 e 21. E as pragas começam, essas pragas que nós vemos lá em Isaías 26, 20 e 21 também, que é uma referência apocalíptica do Antigo Testamento.
que fala que Deus vai sair do seu lugar e vai ferir os moradores da terra. Não houve, você pode me dizer alguma praga que houve na Mesopotâmia, no Oriente Médio, entre os persas, entre os medos, entre os israelenses, entre os assírios, entre os babilônios, que viesse a devastar todas as pessoas daquela época? Também no período do Novo Testamento, houve a peste negra aqui. E hoje em dia, a peste negra, ou a peste bubônica, na Idade Média, que matou 70 milhões de pessoas, a humanidade continua viva. Você tem que saber o seguinte: todo animal ele possui um predador. Nós estamos no topo da cadeia. Mas existe alguém que está acima da gente, que são os vírus e as bactérias. Vírus e bactérias, eles são os nossos predadores. Um micro-organismo, e não se pode ver a olho nu, ele pode matar uma pessoa. Você parou para pensar nisso? Você está tendo razão? Tá conseguindo raciocinar? Está botando a culpa em Jesus? Me prova que Jesus vai descer do trono agora para matar as pessoas. Me prova. Tu tem prova? Você viu que Jesus Cristo desceu do trono para matar alguém? Você não sabe o que é o dia de Yahvé? Você não sabe o que é isso. Fica se vangloriando que Jesus Cristo é o matador. No novo Jesus Cristo ele foi ímpar. Ele falou: Deus é amor. Jesus Cristo se condoeu com os pobres. Ele curou. Ele alimentou. Ele morreu na morte dele. Ele falou: Senhor, não vos impute esse pecado. Ele perdoou o ladrão da cruz. Aí quando ele está do lado de Deus, ele vira agora o Hitler celestial. Você se vangloria disso. Por que você não ora então? Pedindo misericórdia. Está se vangloriando que Jesus Cristo ele inundou todo o Rio de Janeiro? Que está botando coronavírus? Você não sabe nem quem é o Eusébio de Cesareia. Fica pegando lá Mateus 24 para falar que são as profecias que estão se cumprindo. Irmãos, vai estudar. E fica se pegando ao que dizem para você, você vai passando. Vai pesquisar, vai estudar. Procura saber quem é o Eusébio de Cesareia, Clemente, Inácio de Antioquia, Irineu, que é outra aqui também, Filo. Vai procurar saber quem é Filo. Todo esse pessoal, quem é, deixa eu ver, o pai da teologia, da nossa teologia, Agostinho de Hipona. Procura saber quem é Agostinho, irmão. Para você falar alguma coisa antes de ficar falando orelhada por aí, inventando coisa. É uma realidade, mas eu não vou falar muita coisa aqui, não quero para não entristecer muita gente. Mas você está falando que Jesus Cristo é um assassino, irmão? Jesus Cristo agora mudou? Ele é o caminho, a verdade e a vida? Agora ele passa a ser um assassino, um cara que sai do trono dele para sair matando os outros? Tu está sabendo a gravidade, está falando, por isso que tem ateu. Que os ateus, eles não acreditam em Deus por causa disso, porque você fica falando que Jesus Cristo é um Deus matador. Para com isso, irmão. Aí vamos lá, Mateus, você não sabe nem ficar falando lá sobre as 7 semanas, ficar falando sobre Daniel, você não sabe nem o contexto histórico de Daniel, você não sabe nem nada sobre a guerra judaico-romana, aí você quer falar de Mateus 24, aí você quer falar sobre Mateus 24 se você não sabe nem qual é o contexto. Eu vou parar por aqui e vou continuar, vamos fazer o terceiro vídeo para não ficar muito comprido, o terceiro vídeo, eu vou parar por aqui. Irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus.